Só para contextualizar, estamos em Paranapiacaba, aquela cidade dita como uma espécie de Silent Hill do Brasil. Viemos atrás das lendas daqui em busca de alguma experiência sobrenatural. No último episódio, investigamos a lenda do Castelinho, do Vigia e do Pau da Missa. No final, eu deixei um vídeo para quem quisesse ajudar a analisar. Esse vídeo eu recebi em um estabelecimento onde encontramos a Dai. Ela tem uma loja de produtos artesanais e alguns ela mesma quem produz. Perguntei se ela já tinha presenciado algo de sobrenatural ali. E sem nem pensar, ela disse que sim. E que, inclusive, tinha gravado. Você já viveu algo que não consegue explicar? Tipo, algo que foge do natural? Ou já ouviu uma história assim? Daquelas contada pelos avós, pais, um amigo, de alguém que jura que viu. Todo mundo tem uma história assim, mas quase ninguém tem como provar isso. E é aí que começa essa busca. O que você vai ver aqui não são sustos fabricados, nem aqueles cortes sensacionalistas. São registros reais de alguém que não tem medo do sobrenatural. Na verdade, pelo contrário, o medo é de que simplesmente não exista algo assim. E isso me dá medo. Então entre aí e tranque a porta. É que é assim, eu vou te contar outra história, e aí você acredita se você que, né? Sim. Ele é meu gnomo de proteção, ele é o Hugo, ele conversa comigo. E aí um dia eu estava em casa e ele ficou, olha as câmeras, olha as câmeras, olha as câmeras. Eu em casa. Aí eu fui e abri o aplicativo das câmeras. Na hora que eu abri o aplicativo ele travou e já foi para a página da gravação. Confesso que eu não consegui ver muita coisa. Para ela era tudo muito claro, mas o que eu vi foram como se fossem gotas caindo e alguns pontos luminosos que poderiam ser insetos ou algo assim na lente. Então, pra gente ter de referência, eu pedi para ela outras gravações da mesma câmera. E nessas novas gravações não tinham nenhuma atividade, tava completamente limpo. Eu achei curioso, na real. Quem souber melhor o que pode ser isso, deixe aqui o seu comentário e a gente pode até voltar para investigar melhor isso. O do balanço, eles dizem que é uma criança que faleceu e ele fica brincando lá no parque. A Dai também nos contou sobre a lenda do balanço, que inicialmente nem tínhamos adicionado ao painel. Decidimos ir até o parquinho com a intenção de presenciar algo. Deve ser alguma corrente de vento. Nesse momento, eu tentei encontrar alguma justificativa, pois só um estava balançando. Testei se tinha diferença talvez na lubrificação, mas todos estavam iguais. Eu voltei outro dia para gravar com um aparelho para medir o vento. Cara, deve ser alguma coisa aqui que bate. Na hora que eu medi, parece que estava igual nos dois balanços, mas olhando na gravação, talvez eu devesse ter me posicionado melhor. Bom, aparentemente tinha vento. Não sei se o suficiente para movimentar o balanço daquela forma, pois algumas pessoas com quem eu falei disseram que ficaram ali paradas por muito tempo e o balanço seguia no mesmo ritmo. De qualquer forma, eu não pude cravar com certeza que havia presenciado algo sobrenatural. Talvez, se fossem movimentos que tomassem aceleração repentina, até poderia ser. Mas o efeito é só de pêndulo e sem muita amplitude.
A Dai pediu para que fôssemos até uma amiga dela, que é proprietária de outra loja ali perto, dizendo que ela tinha algo interessante para nos contar. Ela me falou que você tinha um relato, que você tinha visto alguma coisa. Aí eu queria ver se Não você sou eu, tem. como algumas pessoas, né? Daqui? Daqui, sim. Mas- Aqui nesse galpão tem uma moça que a gente não sabe quem é. Mas é. Eu já vi ela várias vezes. Mas é como de noite que você Não, vê? eu já vi ela à noite, eu já vi ela de dia. É mais de Ela- uma vez. Mais de uma vez. Eu, Mas- o filho aqui da Val, também que ele é bem, tem uma identidade muito forte. Ah. E a Rafa também, também já vi algumas vezes essa mulher. A gente Não. ainda tá tentando descobrir que eu também gosto muito, muito curiosa. Então até que ela fica da última sala pra cá. Eu acho que ela, alguma coisa daquela última sala. E é uma sala que muita coisa ali não para. Muita gente vem, Comércio que começa coloca. e não para. Sim. O que acontece ali, não sei, né? Mas tem, não só no galpão, até a gente brinca, no galpão acho que tem uma, assim, bobear. Além dos casos que mostramos, teve um momento que entramos em um estabelecimento para conhecer e ao fundo tinha um homem fazendo leitura de borra de café. E tipo, eu conheço pouco dessa prática. Não sei de que forma que essas leituras podem tentar antecipar alguma coisa ou esclarecer, mas como minha intenção é vivenciar algo que não tem explicação, por que não, né? A leitura é simples, você mentaliza algo que quer esclarecer e toma o café, que é muito bom, diga-se de passagem. Então, basicamente, ele disse para eu tentar me aproximar do mar e do cemitério, para tentar ter respostas. Pediu para eu passar no cemitério da cidade antes de ir embora, e eu fiz isso. Aqui eu não senti nada, tava completamente vazio. Mas no fim, eu fiz um amigo, alguém oposto a mim, que vive nesse meio espiritual e aceitou de me ajudar nessa jornada. Paranapiacaba é uma cidade com muitos mistérios, com muitos relatos sobrenaturais. As pessoas que vivem ali parece que não se incomodam, muito pelo contrário, é como se fossem guardiões dessas histórias. Em contraponto, eu encontrei algumas que me falaram que são apenas mito para movimentar o turismo. Alguns dizem que moram ali e nunca presenciaram nada. Gostei muito de conhecer a cidade. Tem muitos eventos legais e provavelmente voltaremos para fechar o que ficou em aberto. Então, caso conheçam alguma história de lá e queira que eu investigue, deixe nos comentários. Mas diz aí, conhece alguma cidade cheia de mistérios que eu vou conseguir ter uma experiência sobrenatural? Deixe aí nos comentários. Música